Álvaro Peteoro Brasil, que foi no Genética pra falar sobre a crise no jornalismo brasileiro. Crise aonde? Eu acho que não é só no brasileiro não, acho que é global, hein? Você que vem de uma base muito forte de jornalismo e o seu trabalho no Meteoro reflete muito disso, né? Os mini documentários, as matérias. A gente vive não, né? Pô, eu vou falar a gente vive não, porque quando eu me formei em jornalismo, o jornalismo... Aquela frase, como é o nome do diretor de Batman vs Superman, gente? Snyder, isso, a frase que o Zack Snyder sempre usa nos seus filmes, né? We live in a society, né? Vivemos numa sociedade, é sempre essa frase. Eu já tava em crise. Ele não ia entrar em redação com o jornalismo já em crise. Meus amigos que trabalhavam na Abril eram demitidos toda semana. Eu adorava o esquema da Abril, que a Abril demitia pra contratar. Pô, era maravilhoso. Os caras demitiam pra não virar regime de CLT? Trabalhista e você ficava um mês de freela e te contratavam depois de um mês pra você poder voltar. Era uma loucura, né? Redações fecharam, vagas diminuíram. Apesar de a gente ter mais conteúdo na internet hoje, a qualidade caiu muito, a cobrança aumentou bastante. E ontem, no podcast que eu gravei com o Regis Tadeu, ele falou de uma parada que eu achei muito importante e achei até coincidência gravar com você no dia seguinte, que ele tava falando sobre o jornalismo copy e cola também, né? Você vai para alguns grandes portais, alguns veículos, o esforço dos jornalistas é simplesmente copiar o release e colar o release. Exatamente. E ó, essa praga, ela alcançou os jornais pequenos de pequenas cidades. Por quê? Todo mundo foi pra internet, todo mundo agora quer ter uma página no Instagram, né? Um perfil no Instagram. Só que o que o jornalzinho, né? O que o perfil de Instagram da sua pequena cidade vai postar? O buraco na rua e coisas do tipo? Não, eles querem ter like. Então eles começam a repostar matéria do UOL, da BBC. Você vê o jornalzinho da sua cidade postando um crime hediondo que aconteceu no interior do Paraná. Aí você fica, oxi, porque os caras tão pilhados na internet do like. Ah, eu quero like. Como é que você vê esse momento do jornalismo no Brasil hoje? Cara, me veio à mente agora um texto assim, que é fundamental para isso, ou foi fundamental para entender essas questões para mim, que é de uns 10 anos atrás. A revista da SPM, que é a escola aqui de comunicação e tal, ela traz um texto do Knight Center for Journalism, que é os gringos fodão lá para pensar comunicação. E aí são vários autores, eu obviamente não vou lembrar o nome deles, mas tem uma conclusão meio de bicho grilo nesse texto. Que é sobre o Facebook, que é a plataforma que estava emergindo naquele momento. E essa pergunta é muito foda. O Facebook tem um newsfeed, né? News. Então o Facebook, da maneira como ele está estruturado, ele é uma plataforma jornalística, já que ele oferece um newsfeed. E aí... Interessante. Eu instintivamente diria, não, tá louco. Jornalismo é o que eu faço, é o que eu apuro, né? Mas a conclusão do texto é que a resposta não é nem sim nem não, aí que vem a parte de bicho grilice. Eles desenterram um conceito do budismo que é mu, que nem da vaca, mu, que é que é uma expressão que não significa sim, não significa não, significa que o fato dessa pergunta existir muda todo o contexto e as condições do sim e do não. Ou seja, é porque o Facebook existe e tem uma newsfeed que a definição de jornalismo não vale mais. Então não dá para definir se aquilo é jornalismo ou não. Isso é uma conclusão até engraçada sobre como as coisas influenciam umas às outras. Eu tava... Olha só a curiosidade. Tava vendo um comentário que alguém fez no meu corte lá, daquela fala da deputada Sâmia, engolindo o Nicolas Ferreira no Congresso. E o comentário era assim, ó. Nossa, o irmão dessa deputada foi morto pelos tráfico e ela ainda defende criminoso. E eu fiquei pensando, que papo é esse, mano? Porque nesse monte de vídeo que surge pela internet, sempre surge essa fake news de que a esquerda defende o criminoso. E isso não surge no Jornal Nacional, né, cara? Isso surge em páginas menores, mas que estão aí no Facebook da vida, no WhatsApp da vida. Então, de fato, a existência do Facebook, ele literalmente mudou a percepção do que é jornalismo, e a direita, a extrema-direita, fez e faz esse esforço de dizer que, olha, não acredite nos grandes meios de comunicação, acredite só nos pequenos. Não é à toa que o Nicolas Ferreira mesmo é um que toda vez que ele pode, no Congresso, ele fala que as pessoas não são mais boas, elas não acreditam no PT porque elas agora têm celular na mão. Como se ter um celular te desse acesso à informação
informação de qualidade, apurada. Mas não é verdade, muito pelo contrário. Ao fazer isso, eles estão só tentando fazer as pessoas cada vez mais se afastarem dos meios sérios, que eu não tô falando que são inocentes não, muito pelo contrário, eles são questionáveis. Mas o problema é que se a Globo disser uma mentira, e olha só, mentira, tá? Eu não tô falando sobre torcer a verdade, mas se eles disserem uma mentira, eles tomam um processinho gostoso. Ah, mas isso nunca aconteceu. Acontece, a gente aqui não tem notícia. Lembre-se que no passado a revista Veja contou uma mentira sobre o jogador Romário, que na época já era deputado, e ele processou e ganhou uma nota da revista Veja. Agora, o fulaninho pequenininho que faz uma fake news e espalha na internet, como ninguém sabe quem é, como é que processa? Como é que vai atrás? Então é preciso que a gente olhe pra isso com cuidado, porque é assim que a gente cai em fake news. Gente, e o que as pessoas caem em notícia falsa não é brincadeira. Eu faço esse teste sempre. Às vezes eu pego um vídeo e falo assim, ó, pra alguém que eu conheço, olha essa notícia aqui. E a pessoa, no começo do vídeo, antes da notícia terminar, ela já tá. Ai, que absurdo. Ai, que absurdo. Eu falo, cara, lê o final, mano. Ó, essa semana eu vi um vídeo no TikTok, que é um cara que ele é estudante de medicina. Ele é grandão no TikTok, tá? Ele falando sobre a... Você lembra que a gente viu um vídeo da VTube aqui? A VTube foi no Podpah e ela contou que, quando ela tava grávida, ela sentiu vontade de comer tijolo. Não, ração de cachorro. Ela tinha, inclusive, experimentado ração de cachorro. A gente sabe, é muito comum essas histórias de mulher grávida que sentiu vontade de comer tijolo, telha, essas paradas. E aí, nesse vídeo, esse cara que é estudante de medicina, ele fala, olha só, o que a VTube tem, ele chama de desejo ou vontade de pica. Só que é um clickbait. E aí eu mostrei pra algumas pessoas... Olha só esse vídeo. E as pessoas no começo já ficavam, ai, que cara escroto, que cara escroto. Só que, alguns segundos depois, ele explica que saiu um estudo da Universidade, se eu não me engano, de Brasília. Síndrome de pica o nome, exatamente, ó, a Aline falou aí. Mas o nome é picamalia, uma coisa assim, né? Ele só reduziu ali pra fazer o clickbait. Que é o nome que essa faculdade dava pra esse desejo que mulher grávida tem de comer coisas estranhas. Mas o ponto é, a pessoa viu o trecho do vídeo, o comecinho, e já foi, olha que absurdo! Então, assim, as pessoas são muito suscetíveis a cair em fake news. Sacanagem. Porque deu o nome, exato. Então o Facebook se estrutura daquela maneira, com um feed, porque o jornalismo se estruturava dessa forma antes dele. E olha lá, o nome é esse, ó, Picamalácia, exatamente. Picamalácia. O modelo que a plataforma conhecia para a gente dialogar socialmente é inspirado, parcialmente ao menos, num modelo jornalístico, né? Só que ao mesmo tempo, o jornalismo pré-existente agora vê existir o Facebook e algumas de suas características dentro do Facebook e se vê impactado pelo Facebook novamente. Exato. Aí esse jornalismo tem que mudar. E quando esse jornalismo muda, o Facebook vai se readaptar para incorporar aquela prática dentro dele. E a conclusão disso tudo é a mais aterrorizante para você e para mim. Não há estabilidade à vista. Até me cuspi aqui, ó. Tô todo mais perdigoto que o Adrilles no Congresso Conservador. Meu amigo, não adianta. Você vai falar de regular mídias sociais hoje, chega inteligência artificial amanhã para mexer com o mundo do trabalho, né? De maneira... Cara, isso é muito doido, mano. Isso é muito doido. O que o ChatGPT... Cara, eu fico pensando como é que estão essas redações de jornalismo hoje, mano. Sério mesmo, assim. Porque, ó, vou mentir pra vocês, não. Quando eu trabalhava na TV, eu cheguei aí na capital, Belém, pra fazer um tipo de... Só pra passar uma semana lá conhecendo. E quando eu cheguei lá, eu fui conhecer a redação do jornal, que é muito famoso no meu estado, chamado O Diário do Pará. E me apresentaram e falaram assim, ó, esse aqui é o Fábio, ele é lá de Marabá, se entrosem aí. Os caras da redação achavam que eu era jornalista. Então eles me deram um computador e falaram assim, ó, escreve aí a matéria. Gente, falar pra vocês. Deixa eu explicar pra vocês como é que era a matéria. Eu basicamente ligava pra delegacia, falava meu nome, falava, olha, eu sou o Fábio do Jornal Diário do Pará, me conta um crime aí. Era basicamente isso. Por telefone. Aí o seu polícia me falava, prendemos um cara, o nome do cara é esse, ele foi preso fazendo isso. Eu literalmente escrevi esta porra em 200 caracteres. Depois do segundo dia, os caras já estavam assim, porra, bicho, tu é bom, cara, tu é bom, pode escrever aí tranquilo. Quando eles descobriram que eu não era jornalista, eles ficaram em choque. Eu falei, mas eu não disse que eu era jornalista, vocês estão malucos. Mas pra vocês verem, isso... Anos atrás, gente. Anos atrás. Maneira arrebatadora. Terminou. Eu lembro que a matéria que eu escrevi era sobre um bandido ladrão que o nome dele era Herbert Richard. Literalmente. Isso era uma piada muito pronta. De mexer nisso, já tá vindo outras tecnologias. Talvez a impressão 3D. Não sei. E vai precisar ser regulada porque vai mexer de maneira, né, brutal com a sociedade. Essa mistura me interessa muito, cara. Cultura, tecnologia e comunicação, sabe? Esse é o meu interesse, assim. Só que é o material das minhas dúvidas, né? Porque se não há estabilidade à vista, se tudo está mudando muito rápido, a gente não sabe onde e quando vai parar de mudar, esse é o ponto, né? Ninguém pode saber muita coisa agora. A minha percepção que eu tive quando eu me formei, foi uma coisa muito engraçada. Eu
Me formei em jornalismo, eu já era efetivado na área. E eu tinha uma aula de jornalismo digital com um professor que claramente não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Então eu achava muito louco. Tipo, o professor falava coisa, eu falava assim... Eu me olhava e falava, não é bem isso, sabe? Tipo, o cara não sabia o que era um feed. Uma vez eu citei a palavra... Isso eu me formei em 2009, eu me formei em 2010. Eu lembro de falar a palavra podcast e o professor ficar estupefato, ficar se sentindo diante de uma novidade, ficar se perguntando que geração é essa? O mundo acabou. Cadê meu rádio? Não, eu lembro, por que alguém vai ouvir áudio na internet se tem um rádio? Esse tipo... Por que vou ouvir o rádio se eu posso ouvir a internet? Acho que você sabe, a ordem é diferente. Mas isso aí é afetação de jovem. Porque assim, gente, vamos lá. Nós não somos nem tão velhos. Mas hoje surgem novas tecnologias, novas tendências na internet que a gente não faz a menor ideia. É porque a gente é velho? É porque a gente é ocupado, cara. É só assim. Quando você é jovem, você é desocupado, logo você fica na internet muito tempo. Essas coisas chegam em você. É só isso. Aí é claro, o tiozão tá lá no trabalho, na faculdade, tendo que dar aula e tal. Ele não vai ter tempo pra ficar vendo essas coisas mesmo. Coisa acontece ali. Eu lembro da famosa... No começo, a galera que sentia saudade do Twitter, né? De falar, porra, eu gosto do Twitter pela novidade e tal. Mas uma vez eu vi alguém falando uma coisa curiosa. Ele falou assim, cara, que as pessoas falavam que, eu acompanho o Twitter pra ver notícias. Os caras falavam assim, mano, se a notícia for importante, ela chega em você. Você não precisa ficar ligado no Twitter. Ela for importante, ela vai bater na sua porta. Não se preocupe. Olha, ó, sim, tem uma página de livro pra ler, filme pra assistir, e é uma pobre mortal não ter o tempo. Imagina o professor, exatamente. E eu lembro de ver isso, de como, principalmente o pessoal no meio mais acadêmico, principalmente, olhar pro Grupo Abril, o próprio Grupo Globo, eu vejo que eles viram essas mudanças vindo e eles ficaram sentados esperando pra ver no que ia dar. Que é o comum e é o certo. Até porque, ó, falando especificamente de Grupo Globo, lembre-se de uma coisa sobre o Grupo Globo, né, gente? Eles têm dinheiro para cacete. Eles podem se dar o luxo de esperar. Por quê? Porque no dia que eles resolverem fazer, eles têm muita grana pra poder fazer. Lembra dos podcasts. Depois que a Globo entrou, depois que Globo e Spotify entraram, não tem mais espaço pra ninguém fazer podcast mais no Brasil. Você faz por gosto pessoal. Mas pra você ganhar espaço, liderança, tem como, mano. Spotify dominou, a Globo entrou também e dominou. E a Globo, quando entrou, não sei se vocês lembram, ela contratou uma galera que já era de podcast grande pra fazer produções originais pra Globo. Comeu vivo. Então vamos ver o que vai pegar. E a Globo deu sorte porque a Globo é enorme. Exato. Mas outros, por exemplo, como a Abril, não conseguiu correr atrás não conseguiram absorver o impacto, né? É verdade. E parece que toda a instituição jornalismo, pensando aí desde a sua ponta mais alta da Torre de Marfim até a gente que tá fazendo apuração no dia a dia na rua, ficou esperando, vamos ver o que vai dar. E subestimamos o poder que teria vir as redes sociais. A gente viu o Orkut e foi... Mas não é que subestimou, cara. É porque, vamos lá, eu vou dar um exemplo da revista Abril, tá? A minha mãe era assinante da revista Manequim durante muitos anos. Então eu vi alguma coisa de evolução da revista Abril. Qual foi o problema que eu acho da revista Abril? Que é o que aconteceu em todas essas redes, em todas essas empresas no passado. Que é, eles queriam ter ambientes proprietários. Então a editora Abril, que fazia revistas, fez o quê? Ela criou lá o seu sistema interno, que ele emulava uma revista, mas você tinha que ir lá, baixar um programa pra fazer isso, login, senha, tudo isso pra ler uma revista digital. Igual. A internet evoluiu pra quê? Veio do texto, depois foi pro áudio, pro vídeo, e a Abril simplesmente continuou mantendo o esquema revista. Se fudeu. Então foi uma falta de visão. E de novo, todo mundo que ficou aí se adaptou para oferecer seu conteúdo dentro das próprias redes sociais ou no máximo em um site que emulava a rede social. Quem quis fazer uma área que a pessoa só entrava, tinha que dar login e tal, não funciona, mano. Não funciona. Tanto que hoje até os jornais aí de Estadão, esses caras que ficam metendo esse louco de só vejo essa matéria com assinante, como foi que eles manteram a relevância? Criando uns clickbait e fazendo aqueles editoriais, uma escolha muito difícil. Mas tipo assim, se eles se trancassem a porta do conteúdo completamente, tava ferrado. Foi o que a Abril fez. Olha, ó, hoje a Claro tá dando assinatura de graça pra essas revistas. Toda operadora fica dando essas revistas de graça pra galera acessar. Mas revista, mano. Revista! Foi ok. Viu o começo do Facebook? Tá legal. E parece que no meio do caminho veio Facebook, Instagram, TikTok, blá, blá, e agora você vê essas coisas já sendo mais incorporadas nas redações, né? Olha, eu acho cúmulo a Folha cobrar pra ter acesso à mesma matéria que tem acesso gratuito em outro site. Cara, também acho. Eu juro pra você, gente, eu não vejo motivos hoje. Eu acho que são poucos os jornais que me dão algum motivo pra querer ser assinante. Mas a maioria não dá, mano. Tipo assim, tem nada ali, pô. Vou assinar um negócio que vai me cobrar pra ver um editorial, uma escolha muito difícil. Ele nem é honesto, cara. O ponto de vista é o ponto de vista mais rasteiro que tem. Pelo menos falando desses grandes aí. Estadão, Folha. Mas no cu, bicho.
Me faz lembrar do meu passado na CBN lá em Curitiba. Eu fazia um programa que era o CBN Debate. Todo sábado, 4 especialistas da comunidade local debatendo um tema importantíssimo para o nosso momento histórico e para o nosso lugar. Eu amava esses programas. Edson, daí eu ficava sentado aqui e tal, e uma vez estava eu rodeado por 4 psicólogas ensinando pais a lidar com seus filhos e seus computadores. Computadores na época, Edson, você lembra? Eram caixas cinzentas enormes. Né? Com capinha, né? Com capinha de tricô. E as psicólogas lá estavam debatendo o uso daquilo e a privacidade que a criança pode ou não deve ter com aquilo. E eu lembro de ouvir assim, certas coisas assim que na época faziam sentido, mas que transpostas para hoje seriam grandes bobagens, assim, tipo, no futuro, além do computador no quarto, a gente vai ter que colocar uma câmera para ver o que a criança está fazendo no computador, porque o computador agora é um móvel da casa, veio para ficar. No futuro, toda a casa vai ter... Não tem a sala de televisão? Tem a sala de televisão. Vai ter a sala do computador. Então ela estava apostando num mundo com um computador gigantesco e estava dando soluções para esse mundo que se apresentava, que parada, hein? Com aquela tecnologia ali. E eu acho que é isso, a gente imagina o futuro com os recursos do presente, a gente imagina o passado com os recursos do presente, quando são realidades e contextos super distintos, né, cara? Então eu lembro desse conselho, eu lembro dessa ideia, assim, a preocupação com o computador no quarto. O que ela... E passou despercebido para ela, né? A ideia da tecnologia se miniaturizar. E a lição que fica para mim disso é o viés, né? Como o viés da gente, como a especialidade da gente, como a tentativa da gente de enquadrar o mundo no pouco que a gente conhece sobre ele faz a gente parecer ridículo. Porque ela estava falando da especialidade dela, da psicologia, do monitoramento da criança, da necessidade de olhar para a criança. E ela imaginou um futuro assim, que a cada criança trancada com um computador e uma câmera. Exato. Pô, eu lembro que quando eu dei aula, a percepção que a minha chefe na época tinha de celular e internet, eu achava um absurdo. Mas por quê? Porque eu tava na internet, eu sabia como é que era, e ela não tava e ela achava que era outra coisa. Eu lembro que eu dei uma aula pros meus alunos, que era uma aula de teatro, foi super divertida. Eu fui, tirei umas fotos e postei no Instagram. Não dos alunos, né? Eles tiraram as fotos minhas, porque eu já tinha uma noção que eu não podia mostrar a galera à toa. E eu lembro que outros colegas do trabalho falaram assim, poxa, a diretora ficou bolada com você. Aí eu, por quê? Porque você postou foto no Instagram no horário de trabalho. Então se você tava postando foto no horário de trabalho, você não tava trabalhando. Aí eu, caralho, que burrice! Mas era burrice mesmo. E aí não precisa supervisionar de perto. Porque ela não conseguia imaginar que em 10 anos você ia ter um computador na mão. O zip-zop, né? Imagina ela hoje com o Discord, o terror que não seria na vida dela. Então eu ouvi muita coisa desse tipo, assim, sabe? Muita coisa desse tipo. E eu acho que muito do que a gente está dizendo hoje sobre a tecnologia do amanhã vai envelhecer igualzinho. Quando eu conto a história da minha querida psicóloga local, eu não conto para humilhar ela, não. Eu conto porque eu me sinto na pele dela hoje. Qualquer tentativa de acertar, cara, o que é essa tecnologia futura, assim, é uma temeridade até, porque tecnologia de comunicação nova, ela de alguma maneira desestabiliza a sociedade. E isso é assim desde sempre, né? Desde Gutenberg. Desde sempre. Isso. Gutenberg já foi o... Esse é o melhor exemplo. Quando a gente aprende a escrever uma coisa, aprender a imprimir um livro, cara, é revolta, a reforma protestante, a organização do mundo... O comunismo, cara. Como é que é? Aí, em 2014 eu trabalhava numa agência que fechava o navegador se você digitasse Facebook. Aí quando fazia os anúncios tinha que escrever Facebook e ajustar os espaços do texto. Nossa. Na empresa de jornalismo que eu trabalhei, teve uma época que eles também fizeram isso, de bloquear o acesso ao Facebook, porque aparentemente os funcionários não estavam trabalhando. Aí alguém descobriu, não sei quem, que eles tinham bloqueado facebook.com.br. Aí alguém descobriu, não sei quem, que se você digitasse facebook.com/jp, ou seja, de qualquer outro país, você entrava. Stonks. Veio nesse rolê daí. Exatamente. Então, são os processos históricos, né, que têm indissociáveis essas manifestações de evolução técnica e essas manifestações
e ebulições sociais que vêm em função da técnica crescente, cara. Essas coisas acontecem, a gente está vivendo num momento que é muito rico. m.facebook.com. Esse aí também já fiz também. Nessa interseção, sabe? Como a tecnologia mexe com a sociedade e como a sociedade mexe com a tecnologia. E a minha percepção, de novo, isso é importante, não tem estabilidade à vista, cara. Não tem estabilidade à vista. Olha, mas o pior do meu caso é trabalhar em publicidade de social media. Como divulgar se nem pode digitar o nome? Pô, na época que isso aconteceu na empresa lá, eu falei pros caras, eu falei assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês vão me desculpar, mas eu acho que vocês estão atrasados. Com um climão, eu falei assim, as pessoas hoje, e na época já acontecia isso, elas entram em contato com a gente, uma empresa de jornalismo, através de Facebook também, tá? Os caras, não, mentira. Sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, aconteceu um crime lá perto do Anapu, lá onde mataram a Dorothy Stang, e o cara que tava lá, que era o repórter, não conseguia ligar de jeito nenhum. Ele só conseguiu entrar em contato comigo, inclusive, através do Facebook. Eu vou embora! Aí eu tive razão, né? O jornalista é o acendedor de lampião na rua? Talvez. Mas eu gosto da minha chama. Isso que você acabou de assistir foi um corte do podcast. Muito louco. Isso aí, ó. É sempre bom discutir essas paradas, porque o futuro, amigo, o futuro é imprevisível de certo modo, tá? Ó, inclusive, ó, isso aqui é uma parada que me marcou muito. Quando eu tava trabalhando na campanha de um deputado, campanha política, a gente foi pra uma cidadezinha que eu não vou lembrar o nome agora, mas cidadezinha interior. E aí, geralmente, antes do deputado chegar pra fazer o seu comício e tal, fica lá um cara, um DJ tocando música, né? Falando, vem aí, daqui a pouco vai chegando o nosso candidato, o candidato do povão e tal. Aí eu vi que nessa cidade eu olhei pro cara do som, DJ Ronald, exatamente, e diferente de outros lugares, o cara não tinha um computador. Aí eu falei, como é que é isso? Aí geralmente, como eu tô filmando, né, pra fazer rede social, eu subo no palco, faço uns takes antes e depois. Quando eu chego, o maluco está fazendo toda a sua mixagem, toda, gente, toda, baseado no Zap Zap. Ele tinha criado um grupo no WhatsApp. Dentro desse grupo ele colocava as músicas, a playlist dele, e era só play no Zap. Eu falei, caralho, o miserável é um gênio. E tava, ó, bonzão, não tava pouca coisa não, tava bonzaço. Mas é isso, ó, se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. Nem precisava levar pendrive. Pô, eu fiquei chocado, mano.